Olá a todos e todas, estamos aqui no Gramado Summit 2026, gente, mais uma cobertura do programa As Pessoas Inspiram. E eu quero te convidar para ficar comigo, porque tem muita entrevista sobre o ser humano nesse contexto tão complexo que a gente vive hoje. O dinheiro muda o tempo todo, mas tem uma coisa que não muda nunca. Há mais de 120 anos, toda transação financeira no Sicredi gera impacto social. Essa escolha multiplicou histórias de sucesso. Mudou o futuro de milhões de crianças e adolescentes e cria oportunidades para milhões de pessoas todos os dias. Abra sua conta e faça parte de tudo isso. Acreditar no cooperativismo para transformar vidas. Sicredi é ter com quem contar. Empresas que até então tinham uma preocupação muito grande, como Oracle, SAP, pelo fato de sempre vender o serviço como seu principal negócio, mudam a forma de apresentação de negócio para colocar o valor do atendimento acima de tudo e voltam a ter um crescimento exponencial de vendas. Então, eu até ontem ouvi a Luiz Helena falando sobre isso. Cara, é muito legal a gente olhar para o futuro, saber que está no presente, mas jamais esquecer o passado. E eu acho que o passado dos negócios ainda tem muito para ensinar, principalmente naquilo que tange atendimento. E não é à toa que também sabemos que a Sicredi chegou onde chegou muito, porque sabe que o atendimento é fundamental. Estou aqui com o Thiago Schmidt, do Sicredi Pioneira. Thiago, queria saber muito, a gente está no Gramado Summit. O cooperativismo ele tem essa intenção, né, de trazer mais colaboração para a sociedade, né? Como é que vocês estão trabalhando isso dentro do Sicredi Pioneira, né? Como transformar essas realidades? Na verdade, a gente está muito feliz com esse momento, porque em termos de o papel que o cooperativismo tem na sociedade, de aproximar as pessoas, é algo que para nós há muito tempo faz muito sentido, mas a gente tem percebido também o quanto a humanidade nos últimos anos tem debatido questões relativas à tecnologia, por exemplo, e agora, mais recentemente, as questões da inteligência artificial. E o incrível disso tudo é que nós temos percebido, inclusive é o tema da Gramado Summit desse ano, seja mais humano, né? Transforme o humano, evolve o humano, porque começa a se perceber a inteligência artificial como novamente uma ferramenta, mas que só vai gerar impacto realmente positivo se for para as pessoas, e para isso o relacionamento tem valor. E nós entendemos que para construir comunidades melhores nós precisamos de pessoas melhores. E isso passa por consciência, isso passa por educação, isso passa por cultura. Se cada um entender que o nosso norte é o mesmo, de desenvolver a nossa região, o trabalho ele fica facilitado. E nisso o negócio acaba sendo consequência, porque produtos e serviços financeiros todo mundo precisa. E quando as pessoas entendem o diferencial de uma cooperativa, elas se perguntam, mas por que eu vou fazer com um banco digital se eu posso fazer por meio de uma cooperativa que é da minha região, onde eu moro, onde eu vivo e onde eu quero que desenvolva e que gera impacto aqui? Com certeza, né? E o Sicredi Pioneira é um apoiador aqui do programa As Pessoas Inspiram, sempre foi, né? E o que nos une realmente, Thiago, é o propósito. As pessoas inspiram a deixar legado e que todos possam seguir essa inspiração. A gente está aqui no Gramado Summit, um evento que fala muito sobre inovação, tecnologia, né? Como é que a Rede Laghetto hoje ela faz perdurar o humano dentro desse ecossistema todo? Vamos lá, Eliane. Então, obrigada pela oportunidade, né?
E a gente participa do Gramado Summit há muitos anos, a gente entende a importância da inovação, da tecnologia, mas como Rede Lagueto a gente entende que nada jamais vai substituir o humano, né? Então, por isso que o tema desse ano também super conecta, né, com o nosso jeito de trabalhar, de atender, porque nós trabalhamos a hospitalidade, aquele carinho, aquela atenção, que é o que todos nós queremos, né? A gente quer que a tecnologia facilite a questão de um check-in agilizado, formas de pagamento facilitadas, uma reserva que seja fluida, que seja rápido, né? Ter uma atenção do recepcionista. Então, a gente acredita muito nesse carinho, né? Tanto que o nosso slogan é paixão em servir, porque a gente traduz isso para nossa equipe da importância de receber como se estivesse recebendo em casa. Com realmente, certeza, né? Uma outra pergunta, assim, olhando para o futuro, o que a gente pode esperar agora de novos empreendimentos? Como é que vocês estão nessa visão de futuro? Nós temos uma linha de novos projetos, de expansão bem audaciosa para os próximos 4 anos. Então temos aí 12 produtos no nosso pipeline de abertura, mas esse ano ainda a gente abre um novo hotel em Porto Alegre, que é o Hotel do Aeroporto. Também estamos chegando a Caxias do Sul, então nosso primeiro hotel em Caxias. Nós somos a maior rede hoteleira da Serra Gaúcha. Então nós temos aqui Gramado, Canela, 15 hotéis. Nós temos 2 hotéis em Bento Gonçalves e agora a gente está chegando a Caxias do Sul também. Então esse também a gente abre e temos um projeto novo, que é um destino novo, que é Guarapari, no Espírito Santo. É fantástico. Então, para nós, né, equipe, a gente fica cheio de orgulho e quer continuar mantendo esse nosso jeito de bem receber. Esse é o nosso propósito. Muito bem. Cris, muito obrigada pela entrevista e vamos aproveitar um pouco do Gramado Summit, não Vamos lá, né, que tá lindo. Tá muito obrigada. Eu que agradeço a Imagina. oportunidade. Obrigada. Solon, dentro desse mundo, a gente está falando aqui muito de inovação, tecnologia, enfim, né? Mas sempre o humano acaba ficando no centro. O que a gente precisa desenvolver nesse humano e nessas empresas para a gente ter realmente uma transformação? Eliane, bom, primeiro vamos relembrar que o tema esse ano da Gramado Summit é Make Human, né? Eu acho sensacional que esse tema veio para o debate num ambiente de inovação e que tem tecnologia sempre, né? Porque parece que essa inovação toda que a gente está tendo, esse mundo tecnológico começa a nos despertar que tem sempre um humano e a tecnologia só faz sentido se é para servir ao humano, né? E não o contrário, não o humano servir a tecnologia, né? Primeiro tem que mudar a visão de escassez para uma visão de abundância. Acreditar que tem espaço para todo mundo, acreditar que tem mercado para todo mundo, ter uma visão de ecossistema e não de ego, sim de ecossistema, entender que o ecossistema ele é uma rede de apoio para a minha organização, que a minha organização não é uma ilha, ela não existe isolada, ela depende de uma rede de stakeholders, né? E um terceiro ponto muito importante, daí o Solon, pessoa física, acredita que é o nosso maior entrave hoje, é sair da visão do curto prazo para a visão do longo prazo. No curto prazo, traz lucro, mas no longo prazo destrói valor. Muito bem, estou aqui com a Carla Paquim, né? Teve agora, recentemente, uma palestra maravilhosa que assisti aqui com a trajetória, né? E no programa As Pessoas Inspiram, Carla, a gente está investigando, pesquisando o que o ser humano tem que estar no centro dos negócios, no centro de tudo. Queria te ouvir. Porque a vida só acontece através da gente, do movimento, né? E nós somos criativos, nós somos criadores. E as coisas só acontecem porque a gente tá lá. Se existe inteligência artificial, for porque pessoas, seres humanos criaram. Se existe uma Gramado Summit, são pessoas que estão criando para oportunizar que outras pessoas também tenham acesso às informações. Então, assim, a minha palestra Mudança de Telas também fala sobre a importância do ser humano se avaliar frequentemente, fazer uma reflexão sobre as suas escolhas diárias e saber se tu tá no rumo certo da busca da tua felicidade, da tua realização pessoal e profissional. Porque enquanto há vida, há a possibilidade da gente dobrar na esquina, mudar a rota, Exato. refazer planos e fazer ressignificações na nossa vida, né? Porque a gente, até uma certa idade, a gente só quer adquirir. E a gente é meio egoísta nisso, né? Porque a gente só quer conquistar e agregar pra gente.
mas depois tu começa a fazer uma reflexão, cara, o que seria de mim se eu não pudesse compartilhar a felicidade que eu estou adquirindo? Por que eu não posso compartilhar dessas coisas que eu estou aprendendo e absorvendo? Então eu acho que a gente dá essa virada de chave a partir dos 40 anos, quando a gente, eu preciso fazer alguma coisa que vale a pena para mim e para o outro, porque se a gente não tem aqui com quem compartilhar, a gente perde o significado da vida. Estamos aqui com a Soraya Schuto, que vai fazer uma palestra maravilhosa daqui a pouquinho aqui no Gramado Summit. Como é que vai ser isso? Primeiro, acho que é legal esse tema já tá num evento que visa, né, tecnologia, falar de humanidade. Na verdade, isso é uma tendência global. Sim. E a gente trabalha isso há mais de 10 anos, né, Eli? Então, assim, negócio futuro não é tecnologia, é humano. Porque quanto mais a tecnologia evolui, que isso é uma tendência, não tem como voltar para trás, mais humano precisa ser humano. Estudar filosofia, autoconhecimento, olhar para dentro, conexão com a natureza, ou seja, a vida que fortalece, que é interior para o mundo que a gente vive. Não é só ferramenta de gestão. O empreendedor não pode só estar em gestão, mas sim autoconhecimento. Muito bem, estou aqui com a Mirielle Colombo, ela que vai ser palestrante aqui no Gramado Summit. O que a gente vai ver na tua palestra, Mirielle? Bom, vamos falar de comunicação e influência, principalmente relacionado à questão da relação das pessoas. Eu vou trazer muito a questão do que a tua comunicação pode impactar na relação com o outro. A comunicação hoje, sem dúvida, ela é uma das competências mais significativas, tanto para a vida pessoal como profissional. Tudo na nossa vida é construído através do aspecto de comunicação. Eu sempre digo que existem duas competências comportamentais que não podem faltar: comunicação e inteligência emocional. São dois aspectos que, através deles, a gente consegue construir muita coisa. Então, é disso que nós vamos falar hoje. Maravilhoso. O que tu poderia dizer para quem está nos assistindo, que tem um negócio, né, que é, às vezes, de tecnologia, mas para não perder essa essência, que é tão importante? Eu sempre digo que a maior tecnologia é a comunicação. Olha só. Então, assim, sim, as tecnologias vêm para nos apoiar, mas nada vai substituir a questão da importância do processo de comunicação. Tudo é feito através de comunicação. Exato. Então, quando a gente fala do humano, a gente não pode esquecer que a gente vai ter que usar essa tecnologia o tempo todo, junto com as demais tecnologias. Com certeza. Ricardo, eu queria te perguntar, a gente está aqui no evento de inovação, de tecnologia, né? Mas a sustentabilidade no ESG faz parte de tudo isso, né? Como é que a gente consegue conectar, então, a parte de sustentabilidade e ESG pensando em pessoas? O ESG significa questões ambientais, sociais e de governança. Então o S do ESG já é o social. E a gente tem uma série de temas que são ligados ao ser humano. Por exemplo, a questão do cidadão, né? Então, imaginar as enchentes que o Rio Grande do Sul sofreu, né? Pessoas que entraram em pânico, que perderam parentes, né? E perderam bens materiais também, mas também o empresário, né? O que ele perdeu, né? Então negócios que foram desfeitos. O ESG ele tem esse impacto muito grande com o social. E tem as questões de diversidade, inclusão, né, diversos temas que hoje são falados, por exemplo, no meio empresarial, né? Então é uma série de temas do ESG que tem uma conexão forte com o social, com as pessoas. Ontem eu estava discutindo isso, tá difícil arrumar gente para trabalhar. Acontece que pós-Covid as pessoas mudaram muito, principalmente a geração Z. Ela não quer trabalhar sem parar, ela quer ter área de lazer, ela quer estar em lugar que tem propósito. As pessoas mudaram e a geração jovem muda muito rápido. Então a importância de misturar o jovem com o mais antigo é o que eu sempre acreditei. Estou chegando aqui no palco principal, gente. Vem comigo, vem comigo. Muito bem, estou aqui com a Maria Homem. Por que o ser humano é tão importante no dia de hoje?
Como a gente vai casar com os robôs? Como a gente vai fazer terapia com virtualidades? Como é que a gente vai trabalhar com seres imateriais? Tudo isso que eu estou fazendo pergunta não é retórico. Tudo isso que eu disse já existe. Então, qual é o desafio? A gente não se alienar para essa virtualidade maquínica. É a gente resgatar o que tem de humano na gente mesmo, e cada vez mais. Eu fiz um outro livro, Sem Ser Procura-se, que é o Lupa da Alma. Como colocar uma lupa na nossa alma para a gente saber toda essa tecnologia está a serviço do quê? Então, qual a importância disso? É uma grande pergunta. É uma grande pergunta, e aqui no Gramado Summit tem muita gente falando sobre isso, e a Maria trouxe essa pauta com muita propriedade aqui na palestra dela. E também vou levar para casa, né, um livro maravilhoso. O que a gente encontra nesse livro aqui, Maria? Olha, ele vai dizer que a gente está fazendo essa entrada num terceiro paradigma de civilização e, portanto, de forma da gente se organizar e viver junto. Estou aqui com a Dani Suzuki, seja muito bem-vinda ao programa As Pessoas Inspiram. E eu queria te perguntar, Dani, assisti a tua palestra, né, falando muito sobre o humano, desse resgate, dessa conexão que temos que ter no mundo tão complexo. Queria te ouvir um pouquinho para falar para a audiência o que tu falaste por lá e uma síntese de tudo isso. Estamos todos hoje dentro, né, do mundo tecnológico, né, onde as nossas escolhas, o nosso comportamento, as nossas emoções estão sendo muito moldadas pelo ambiente externo, né? Isso causa uma bagunça interna dentro da gente muito forte. Então, essa reconexão com a gente mesma hoje é um passo extremamente necessário para essa construção, para essa cocriação de um mundo que realmente te impulsione, né? Que você consiga descobrir suas melhores habilidades, que você tenha um entendimento do que você está fazendo aqui, né? Que você se amplie para a sua espiritualidade, para você obter as respostas que você está procurando. Com certeza, né? E o livro? Conta um pouquinho para nós, o que a gente encontra nesse livro? Esse livro, ele fala sobre como que a tecnologia está interferindo na nossa vida e na nossa personalidade, na nossa construção de identidade, qual a revolução que a gente precisa fazer nos nossos hábitos, na nossa vida, né? Para poder estar dentro desse mercado, entendendo como a tecnologia vai varrer a gente, como que você se torna um amplificador, né, de bons valores, de uma boa ética, para você poder sobreviver a tudo isso sem ser varrido. Perfeito. Então fica aqui a dica do programa As Pessoas Inspiram. Maravilhoso. Humanos do Futuro. Gente, olha só quem eu encontrei aqui no Gramado Summit. A Leila Ferreira. Imagina, vamos falar sobre o livro, né? Mas seja muito bem-vindo ao programa As Pessoas Inspiram. Muito obrigada. Ainda mais num evento como esse que eu tô impactada. Ai, muito bom, né? E com um assunto, Leila, muito pertinente, que tu falas muito, mas eu gostaria que tu falasse para a minha audiência da importância dos vínculos hoje, nesse mundo tão complexo que a gente vive. Eliane, eu acho que é um dos temas fundamentais para a gente refletir hoje. Eu fiz esse livro entrevistando 22 pessoas em 9 países, as pessoas dos mais variados perfis, um psicanalista em Londres, filósofo em Paris, um montanhista no Nepal, uma educadora pataxó. Rodei para conversar com essas pessoas sobre o quê? Sobre a vida. E quase todas falam da importância central dos relacionamentos, as relações humanas, os vínculos, o pertencimento. Então eu acho ótimo o Gramado Summit tá colocando um holofotezinho aí nessa questão, porque no mundo em que a tecnologia grita, e que bom que nós temos a tecnologia, que é fantástica, né? A gente não pode deixar de escutar a voz dos relacionamentos presenciais, a convivência em família, os amigos, os colegas de trabalho, né? E então eu acho que relações humanas, essas relações são um dos temas centrais da contemporaneidade. É verdade. Né? Que delícia. Fica aqui a dica para nossa audiência, tá? E quem quiser saber mais depois, acessa aqui as redes sociais da Leila, né? Isso. E te agradeço de coração, foi um prazer estar contigo, tá? Muito bom estar com vocês Isso também. aí, obrigada.
Gente amada, estou aqui com o Lucas Lima. Olha que alegria te conhecer pessoalmente. A alegria é minha, né? Foi muito legal. Eu já tenho uma parceria muito legal com o Sicredi há um tempinho e poder estar aqui hoje está sendo sensacional. Queria saber, na tua vida, na tua trajetória, sempre teve a arte junto, misturado, né? Conta um pouquinho para nós qual a importância disso para o desenvolvimento humano. Cara, pra mim foi total, né? Eu não tenho nenhuma memória antes de ser músico, né? Eu falo às vezes que eu não vou me definir antes de me dizer como brasileiro, eu sou músico, sabe? Hoje em dia é pai, músico e brasileiro. Então faz parte de minha arte, desde meus 2 anos de idade, faz parte de mim, nunca parou e nunca vai parar. Então não dá nem pra mensurar o quanto isso pautou as minhas decisões, minha maneira de enxergar a vida. Então, para mim, a arte é essencial. E assim, tem milhões de pesquisas do quanto um estudo de alguma arte, principalmente a música, pode fazer no desenvolvimento cerebral desde criança. Então, é uma coisa muito importante. Para mim, é essencial. E uma coisa que eu trabalho muito dentro do programa As Pessoas Inspiram, né, trabalhando com líderes, trazendo uma mensagem positiva, é de trazer a arte para dentro das organizações também, né? Eu acho que com certeza, desde criatividade, até solução de problema, até pensar de uma maneira diferente. A arte, ela realmente inspira e faz a gente usar lugares do cérebro, tipos de raciocínio que a gente não usaria normalmente. Com certeza, né? E como é que foi a palestra agora? O que foi você sentiu? Muito bacana, né? Foi muito legal, né? Essa palestra, eu vou falar alguma coisa de verdade, da minha verdade. Conecta a alma, né? E as verdades individuais, elas têm cada vez mais importância no mundo que está tão pasteurizado e tão homogeneizado como a gente está vivendo. Estou aqui com a Rosângela Marasquim, ela que é vice-presidente do Instituto Fóton, né? Explica para nós o que é isso. O Instituto Fóton é uma instituição formada por entusiastas da ciência e tecnologia quântica, que é a nova raiz tecnológica e para onde está sendo conduzido a computação convergente, que é formada por inteligência artificial, computação clássica tipo HPC e computação quântica. Olha que sensacional! Muito bem. Rosângela, pensando aqui, a gente está num evento de inovação, tecnologia, né? Tu está fazendo aqui um trabalho muito bacana com relação à ciência quântica. Como é que a gente conecta o humano no estudo? Não existe ciência e tecnologia quântica se nós não trabalharmos as pessoas. Então, começa aonde? Começa no despertar de cada um, do que cada um tem de potencialidade. Isso envolve desde o ensino fundamental ao desenvolvimento de toda a jornada. E chamando atenção a uma coisa que é muito importante e que nós precisamos modificar. Inovação só acontece se houver criatividade. Verdade. Para existir criatividade, tu precisa ter um ambiente, um ecossistema que seja proporcionar essa autoconfiança para que a pessoa possa demonstrar as suas habilidades e potencialidades. Que é a partir da criatividade que nasce a aventura da pesquisa. E via pesquisa, nós temos as condições de ter uma ciência e uma tecnologia competitiva no futuro tecnológico que temos pela frente. Estamos aqui com um ator britânico. Queria perguntar para ti, Harry, como hoje no Brasil tu vê a questão da pausa? O que você vem trazer de mensagem para os brasileiros? Você me pegou de surpresa. Bem, olá Brasil, como você está? Espero que esteja muito bem. Eu realmente gostei do seu país, realmente gostei de vocês como povo. E eu preciso passar mais tempo, ainda mais tempo nas ruas, conhecendo pessoas. Tenho apreciado a sua comida e acho que vocês têm uma cultura incrível e apaixonada. Povo muito gentil. E em termos do mercado de pausa e do mercado de emoção, é aqui que isso entra. Eu acho que todo mundo precisa de assistência hoje em dia. Há muita coisa na nossa cara, sabe? Muitas ferramentas tirando nossa energia. Eu acho que as pessoas deveriam cuidar mais de si mesmas, porque eu sinto que a autorregulação, o autocuidado, vai se tornar mas está se tornando cada vez mais uma das coisas mais importantes e valiosas.
Gilberto, a gente está num evento de inovação, Gramado Summit 2026, falando de tecnologia e inovação, mas é sempre sobre pessoas, na minha opinião. Queria te ouvir, o que as empresas hoje devem observar para a gente conseguir navegar melhor nesse mundo tão complexo? Bom, a tecnologia ela sempre vem para nos ajudar a realizar as nossas atividades com mais facilidade, desde um galho para pegar uma maçã até a inteligência artificial. Ou seja, a ideia é facilitar a nossa vida. A grande pergunta é como ela facilita a nossa vida sem definhar a nossa capacidade cognitiva, a nossa inteligência, a nossa criatividade, a nossa capacidade de colaborar entre os seres humanos. Então, uma das coisas importantes que as empresas precisam ficar atentas é o quanto a tecnologia está contribuindo para gerar essa cooperação e colaboração interna e de forma que aumentar o nível de consciência das pessoas para entenderem as relações entre os elementos do sistema e aí sim fazer uma leitura adequada das necessidades, de como utilizar a tecnologia para que a gente possa atender as necessidades dos clientes da melhor forma possível, mas da mesma forma que nos estimule a sermos cada vez melhores. Com certeza, né? Lideranças melhores, empresas melhores, sociedades melhores também, né? Estamos aqui com o Felipe Suri. Tudo bom, Felipe? Tudo bem, Assisti agora a palestra dele maravilhosa no palco principal aqui do Gramado Summit. Como é que foi essa experiência para você? Foi incrível, né? Eu como gaúcho, né, moro no Rio de Janeiro há 26 anos, mas voltar ao Rio Grande do Sul e pisar nesse palco enorme, né, e tão potente que é o do Gramado Summit é uma honra, né? Estou muito feliz, assim, e sinto de conseguir entregar algo que talvez vai fazer diferença na vida das pessoas. Exatamente, né? E aqui a gente está trabalhando dentro do programa As Pessoas Inspiram hoje, falando sobre a questão humana, né? Como é que a gente traz, então, como tu mesmo falaste na palestra, ferramentas humanas para o mundo de IA, de tecnologia. Conta um pouquinho para nós como é que é a tua percepção com relação a isso. Claro. Eu acho que um grande cuidado, né, que a gente precisa ter hoje em dia, porque é isso, a informação o tempo inteiro. A IA ela é incrível, eu uso na minha vida, né? Mas a gente precisa se lembrar o tempo inteiro disso aqui, né? Do humano, de um olhar que se enxerga, de uma escuta presente, de um estado de presença real. Eu falei isso ali no palco, né? Eu acho que um dos grandes luxos hoje, nesse tempo de IA, é a gente oferecer para o outro, seja para o nosso liderado, seja para o nosso marido, para a nossa esposa, para o nosso cliente, um pouco de atenção genuína. A gente está esquecendo muito disso. Isso é um grande ativo, seja nas empresas, nos negócios ou nos relacionamentos em geral. Né? E para isso a gente precisa olhar para dentro da gente um pouquinho. Começa com a gente, né? Exatamente, porque senão a gente se perde. Estou aqui com a Sofia Martins, que teve agora a sua palestra aqui no Gramado Summit 2026. Sim. Como é que foi essa palestra? Como é que foi a sua experiência? Foi muito especial, porque é a minha primeira vez aqui no Gramado Summit. E eu conversei muito sobre isso na NRF. E estar aqui trazendo um tema tão relevante para a maior feira de inovação e empreendedorismo do Brasil, para mim foi muito especial. Que bacana, né? Sofia, a gente está fazendo umas pesquisas aqui dentro do Gramado Summit para entender como é que a gente traz realmente o humano para dentro do nosso negócio, dentro das nossas empresas, né? E a tua palestra, ela trouxe um pouco da questão do atendimento excepcional. Enfim, fala um pouquinho para nós da tua ideia com relação a isso. Até quando a gente foi discutir qual tema trazer dentro do meu nicho, o mercado imobiliário, como trazer isso para tantas áreas, tantos empresários, tantas pessoas diversas, né? E existia uma coisa em comum, você entender o ser humano como centro de todo e qualquer negócio. Quando você entende isso, você vai colocar pontos importantes, que é a escutativa. Você tem que saber ouvir, não só escutar. Você saber ouvir, você vai fazer as perguntas certas. Com as perguntas certas, você vai identificar o que aquela pessoa precisa. Todo negócio tem que estar pautado nesse pilar. Estamos finalizando mais um programa As Pessoas Inspiram aqui no Gramado Summit 2026, gente. Foi muito legal, a entrevista tem muitas pessoas maravilhosas e espero que você tenha gostado. E já convido você para o próximo episódio, terça-feira que vem, às 11 horas da manhã. Um beijo no coração e até breve. Bye, bye!